Olá, amigos do canal Teatro Pirata. Estou aqui com o pessoal do Paideia. Paideia. Quando a gente lê o nome, sempre tem dúvidas. Eu já falei o nome de uns 15 grupos errados e acabo de assistir o espetáculo Histórias que o Vento Traz. Um espetáculo, gostei muito. Devo postar esse vídeo a tempo, então hoje, domingo, dia 30 de abril, às 19 horas, na Trupe de Tuões, tem uma nova apresentação desse espetáculo. Fica indicação, 10 inteiras, 5 meia. Tá vendo o vídeo depois? Fica com o bate-papo do elenco. Pedir para vocês falarem, o Rogério, Carol, Suzana, Marcos. Falando um pouco a respeito do processo, achei bacana isso que você falou, porque eu assistindo o espetáculo, vi que era classificação livre, mas eu não imaginei, por exemplo, trabalhamos com criança. Apesar que você falou jovens de escola, talvez não é só criança. A didática de vocês eu acho que cabe para qualquer idade, mas essa apresentação ela não tem aquela pegada infantil, né? Mas assim, queria que vocês falassem um pouco do processo. Foi uma estreia. Para uma estreia eu acho que foi ótimo. Tem todo o nervosismo e eu assistindo, se me perguntassem se é estreia, eu diria que não. De verdade. Eu não sabia que era estreia. Eu achei que talvez um pouco do nervosismo era talvez pela presença da Inês. Isso me causaria um nervoso. Eu uma vez apresentei, no mesmo dia que o pessoal do Galpão ia apresentar num evento, e só de saber que eles estavam falando, nem sei se eles assistiram, eu não vi eles na plateia. Mas vamos falar do processo de vocês. Outra conversa, por favor. Bom, nós somos a companhia Paideia de teatro e a gente tem um trabalho em São Paulo, como você falou, a gente trabalha com crianças e para crianças. Então, a gente faz um trabalho de pesquisa, normalmente cada processo de espetáculo dura em torno de 8 meses a 1 ano. Esse espetáculo foi por esse caminho também, né? 8 meses, 1 ano que a gente trabalhou. É um texto que o Amaury, que é o nosso diretor, escreveu, e foi a partir, sempre os nossos trabalhos eles vão a partir de questões que a gente acha que são importantes naquele momento a gente discutir. Agora a gente está trabalhando com contos africanos da Índia, que é o trabalho que a gente está fazendo agora. São questões que a gente acha que é muito importante, que fala sobre igualdade, desigualdade, sobre questões que acho que a gente se pega muito, que talvez nesse texto tem essa questão da divisão, por exemplo, tem uma história que não sei se eu devo contar, vou contar só um pouquinho, mas são os irmãos que estão disputando uma herança. Então, até que ponto, né, que isso é interessante para a gente discutir, que as crianças, esse trabalho a gente faz com crianças de uma escola que a gente atende toda semana. Então a gente apresenta uma cena e elas trazem soluções para as histórias ou questões que elas têm dentro dela, que de repente para a gente é tão interessante, né, que a gente coloca ela de volta para o palco, traz de volta para uma discussão, e a partir disso a gente vai gerando todo esse espetáculo que foi criado a partir disso, né? Então a gente trazia a cena, a gente montava uma cena, mostrava para as crianças e a gente trabalhava, discutia com elas, elas davam as opiniões, davam as ideias, depois a gente rediscutia e refazia de novo. Então foi um processo mais ou menos nesse caminho. Quase um teatro fórum, só que com crianças. Isso que você falou das escolhas, né, dos contos, eu acho que vem muito de encontro ao poder transformador do teatro, né? Que mais do que nunca é necessário, porque a mídia está trabalhando uma quantidade de informações tão grande que as pessoas acham que, isso muito na minha opinião, deixaram de absorver as coisas. E o poder transformador do teatro é muito diferente. É diferente de um vídeo que você vê, compartilha, daqui 15 minutos você está vendo outro vídeo, compartilhou. Tipo, o fato de ter esse contato da criança, ainda mais de vocês mostrarem para elas e talvez a criança ter consciência de, nossa, aquela opinião que eu dei, aquela solução transformou algo na cena. Então, aquela coisa do protagonismo, né? Diferente do egocentrismo, que o texto que você citou, sem dar spoiler,
dos filhos que estão disputando a herança, ali trabalha o egocentrismo. Ah, por que eu sou digno dessa herança, né? Aí no teatro não. Que solução você daria para isso? Vamos questionar. Então é o protagonismo, é tomar essa problemática para si, né? E daí dividir com os outros as soluções, e talvez a solução dela é mais interessante que a minha, ou talvez a opinião dela me desperta algo que eu não tinha pensado. Então o poder transformador do teatro. Tanto que eu acho que, eu não lembro se eu falei no vídeo ou não, mas eu passei o espetáculo inteiro admirando não só a execução, mas a didática, como que vocês evoluíam a passagem de um ponto para outro e como que vocês evoluíam em cada história. O momento em que está uma personagem, de repente vem o narrador fala, olha, no meu papel de narrador eu estou comentando isso, aquilo e tal, mas vamos voltar para o texto e eu não quero influenciar vocês, o que vocês acham? Eu achei essa construção muito gostosa mesmo. Tipo, são 4 contos. Eu já vi várias peças que trabalham contos diferentes. Às vezes fica maçante quando acaba 2 contos. Você fala, ah, podia, né? Não. Acabava um conto, eu falava, nossa, cadê? Deu vontade demais. Eu senti que vocês não forçavam a barra. Isso já dando um pouco da minha opinião, não forçava a barra, tipo, gente, vem comigo. Não, a gente ia. Aquele começo com os lenços, eu acho que é muito a forma como vocês levam o espetáculo. Tipo, vocês não ficam com... Não. Natural, saudável. A gente vai porque realmente a gente foi hipnotizado e tá indo. Mas deixar vocês falarem mais, senão eu tô montando o vídeo pra mim. Eu queria pegar como gancho isso que você falou, que não parecia um espetáculo para crianças. A gente trabalha muito a questão de levar a criança a sério, no sentido de respeitar ela como um ser humano, um indivíduo pensante. Então, muito do teatro, óbvio que não é todo, mas muito do teatro infantil que a gente vê por aí que trata a criança desse jeito que você falou. Vem cá! Né? Tipo, de uma forma que é meio imbecilizante, né? Então, a gente vai totalmente contra isso, querendo trazer um teatro que faça ela imaginar coisas, que faça criar novos caminhos para ela. Ela ouve até um pedaço da história, ela fica imaginando como seria, e a gente conta como de fato aconteceu na história, mas ela pode imaginar de outras formas. Não subestima a inteligência da criança. Isso. Que hoje em dia as crianças são muito mais inteligentes do que a gente. Pelo menos eu, na minha época, um menino de 8 anos, que botasse um menino de hoje perto de mim, ele ia tomar todo o meu dinheiro, fazer tudo, porque a ingenuidade é outra agora, muito por causa da informação também. Então eu acho que você tratar a criança como, sei lá, alguém que não sabe de nada, falar, olha gente, oi, o mundo é assim. Os meninos vão falar, tem um pouco disso também. Veio o Uberlândia recente, um espetáculo, não sei se vocês conhecem, se tiverem oportunidade, assistam, chama A Gaiola. Ele é do Rio de Janeiro, mas viaja o Brasil inteiro. O espetáculo A Gaiola foi até dito pelo pessoal do elenco que é isso, nós não subestimamos a inteligência da criança. E eles falam da questão possessiva do amor, e eu, como adulto assistindo o espetáculo, eu falei, caramba, eu não consegui absorver tudo. Mas eles apresentam para a criança jogando toda essa informação, sem subestimar. É importante. Eu faço alguns espetáculos infantis e depois de ver esses espetáculos, tanto de vocês quanto outros, revejo muita coisa de falar, opa, às vezes não precisa mastigar tanto. Não estou alimentando um passarinho, né? Deixar vocês falar, senão de novo não cala a boca. Oi, Ike, fala um pouquinho sobre o processo da música, é interessante. A ideia é trabalhar sempre a música como uma parte do texto, e nesse espetáculo também é isso, a gente apresentar com a música questões, com a música uma dramaturgia, e nesse espetáculo a gente compôs em cima de texto do Fernando Pessoa, então, que é um poeta muito antigo, mas que diz muito pra gente hoje ainda, que também nessa premissa, pode ser que a criança não entenda todo o texto da música, mas ela com certeza vai ficar tocada por determinados movimentos, determinadas sensações que ela traz. Sim, e subjetividade, sensibilidade. E vou te falar, a música do espetáculo é riquíssima. Tipo, é difícil falar que é uma música, realmente eu senti como trilha. Trilha mesmo quando entra a parte cantada, eu senti como trilha. Talvez um pouco cinematográfica, né, por causa do som. Remete muito pela questão africana, eu sou da geração Rei Leão, então remete muito, a hora que entra o xilofone, querendo ou não, já remete muita coisa. E
Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas fui avisado que está na hora da janta de vocês, não vou enrolar. Né? Bater um boião faz parte. De toda forma, quando termina a estreia, eu pelo menos tenho isso, eu fico repassando tudo na cabeça. Ai, aquela hora podia ter sido assim e tal. Muito sincero, nem parecia ser uma estreia. Foi muito bom. E se a primeira apresentação foi assim, caramba, vai ficar um puto espetáculo. É simples. Não vou falar, mas quem diz que o simples no teatro não é rico? Porque você, é o que eu disse antes, vocês não forçam a barra, vocês fazem um simples magnífico. Então eu termino a minha fala assim. Se quiser dizer alguma coisa, fiquem livres. Obrigada. Que isso? Nós agradecemos pela troca, né? Amém, obrigado. Obrigada. Então, curta o canal, compartilhe. Quanto mais pessoas assistirem esses vídeos, mais pessoas vão ficar sabendo de peças, mais pessoas vão ter acesso a esses bastidores e mais pessoas podem despertar o interesse pelo teatro. Então, um por todos, todos pelo público, muito obrigado. Até mais.